Olá, seja muito bem-vinda ao Folha Entrevista desta semana, que vai ser virtual. Nós vamos falar sobre educação e recebemos uma convidada que é uma das maiores referências nessa área no país, a professora Cláudia Costin. Professora, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Bom dia, é um prazer falar com você e com os nossos espectadores. Bom, a Cláudia já participou, inclusive, conosco do Encontros Folha, em 2018, cujo tema também foi a educação. Ela tem um currículo vasto, aqui eu vou tentar resumir um pouquinho para que os espectadores possam conhecer melhor, quem não conhece ainda a Cláudia. Ela é professora universitária, professora, inclusive, visitante em Harvard, nos Estados Unidos, mestre em Economia Aplicada à Administração pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, graduada em Administração Pública pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, também da Getúlio Vargas, foi ministra da Administração e Reforma do Estado no governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 95 e 2000, e também secretária de Cultura do Estado de São Paulo, entre 2003 e 2005, na gestão do então governador Geraldo Alckmin. E a Cláudia, como eu disse, é colunista da Folha de São Paulo também, e ela é uma das maiores referências na educação, quando se fala em educação no país. Cláudia, eu começo te perguntando como é que você tem visto a forma como tem sido tratada a educação em nível federal. Já estamos no terceiro ministro, né? Foi anunciado na última semana, e a percepção que se tem é de que falta um pouco de rumo, e com isso as políticas educacionais vão ficando em segundo plano, não vão se desenvolvendo. Como é que você faz? Qual é a sua análise a respeito desse cenário? Bom, o primeiro ponto que a gente precisa discutir e lembrar é que entre as políticas públicas, a política educacional é uma das mais importantes. E estamos vivendo uma grande crise, que é uma crise sanitária, sim, também é uma crise econômica, mas que se transformou, como em 190 outros países, em uma crise educacional. Porque se a gente imaginar que crianças e jovens estão longe das escolas há mais de 3 meses, e quando eles voltam num país tão desigual, isso significa que uns voltarão para lares onde há um repertório cultural vasto, livros, acesso fácil à internet, e outros voltam para residências sem condições de vida mesmo, em muitos casos, sem acesso a livros, sem acesso à internet, e com uma família que tem um repertório cultural, sim, mas mais limitado. A gente pode ter uma noção do brutal aumento da desigualdade educacional que vai resultar disso. E no mundo inteiro, desigualdade educacional resulta em aprofundamento da desigualdade social. Não fosse a atuação de secretários estaduais e municipais, não fosse um certo protagonismo do legislativo em tentar criar condições mínimas, insuficientes, é verdade, mas mínimas, para alguma forma de aprendizagem em casa, nós podemos imaginar qual seria o aumento da desigualdade que nós teríamos. Os estados e municípios, e muitos professores por iniciativa própria. Nós estamos com um exército de professores nas ruas, tentando assegurar alguma aprendizagem para os seus alunos. Não fosse essa atuação de professores que vão para a linha de frente, o desastre educacional seria completo. E o Ministério da Educação, o ministro da Educação, não assumiu nenhuma ação na coordenação do enfrentamento dessa crise, como aconteceu em vários outros países, onde os ministros coordenaram o esforço nacional. Muito triste isso. Bom, aí nós estamos, como eu disse, com o terceiro ministro já da Educação, o pastor Milton Ribeiro, foi nomeado na última semana. Alguma referência desse nome na área da educação, professora? O novo ministro tem doutorado em educação. É lógico que, como a experiência de vida dele é como pastor evangélico, presbiteriano,
a tese dele, os estudos dele foram associados à educação no contexto da sua prática religiosa, o que não é reprovável. Depende se ele souber na sua prática como ministro, entender que o Estado é laico, por um lado, e então isso significa ampla liberdade religiosa, inclusive a liberdade de não ter religião, e por outro lado, se ele entender as prioridades de coordenação da política educacional. O que nós não podemos mais ter é guerra ideológica. O que nós tivemos nos últimos, especialmente no último ano e meio de guerra ideológica, isso não ajuda a educação em absolutamente nada. Certo. Eu estou falando terceiro ministro porque o anterior, na verdade, o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, nomeou, já é o quarto ministro nomeado. O anterior, né, o Carlos Alberto Decotelli, nem chegou a assumir o cargo. Nem chegou a assumir. De ter omitido, ou melhor, ter mentido, na verdade, né, no seu currículo. Então, é o terceiro ministro realmente que vai assumir, de fato, o Ministério da Educação.